Já sei, você está querendo aquele resumo do livro do Quarto do Despejo, mas de forma simples, né? Rápida, prática. Mas óbvio, não pode esquecer os pontos mais importantes que o seu professor vai pedir, que o vestibular vai pedir e que você precisa ir para a prova tendo essa noção. Então você encontrou aqui. Pega o papel e caneta na mão, dá pausa no vídeo, se concentra, que eu tenho certeza que você vai sair dessa aula entendendo, tá bom? Seja bem-vindo ao meu canal, que é aqui da Didático Falando, e antes da gente iniciar, vai lá, toca o sininho que de segunda a sexta-feira tem material gratuito para você, inédito, caprichado, para que você mande bem na prova, tá bom? E deixa o seu joinha pra gente entender que você tá curtindo, ok? Bom, sem mais enrolações, vamos pro que interessa. Bom, vamos para os aspectos técnicos antes de tudo, né? Você precisa entender que tipo de obra que é essa, em que estilo literário ela se encaixa, qual que é o tempo, qual que é o local, o foco narrativo, qual está sendo nessa obra. Tudo isso você precisa, é o mínimo, tá? Toda vez que você for estudar por aqui comigo, você vai ver que isso é o mínimo que você precisa já entrar no radar aqui comigo, ok? Então tome nota aí, pessoal. Isso é uma autobiografia, exatamente. O Quarto do Despejo nada mais é do que um diário. É o diário da Carolina Maria de Jesus, ok? Bom, então se é um diário, eu tô contando da minha vida, né? Então vai ser em primeira pessoa, isso aí. E qual que é o local, professora? Vai ser em São Paulo, no município de São Paulo, mais especificamente numa comunidade, tá? Também chamado de favela, que é a comunidade do Canindé, tá? Qual que é o tempo, né? Quando que isso ocorre? Isso ocorre entre 1955 e 1960. É nesse período que essa obra vai retratar, vai registrar. A nossa autora, ela está praticamente fazendo um diário sobre esses anos da vida dela, tá? E qual o estilo de época, professor? Será que ele é do modernismo? Será que ele é do romantismo? Que estilo de época que ele é? Pasme, não se encaixa em nenhum estilo de época. A literatura, pessoal, inclusive alguns autores, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de Manuel Bandeira, inclusive, eles vão dizer que essa obra ela é contemporânea em ponto final, porque ela é tão diferenciada, ela é tão ora rebuscada, ora muito informal, ela é tão diferente, tão peculiar, que ela não faz parte do modernismo, mas não é diferenciando-a de forma inferior, entende? Então eu vou chamar ela de contemporânea, ok? Tome nota aí. Bom, vamos entender um pouquinho sobre a nossa autora, tá? Então tome nota aí. Ela é de Minas Gerais, de uma extrema pobreza, extrema miséria. Ela não sabe ler, não sabe escrever, obviamente. Então, como é que ela aprendeu a escrever o diário dela se ela não sabia escrever? Ela foi uma autodidata, pessoal. Isso aí, ela foi uma autodidata. Inicialmente, ela começou como catadora de lixo. E aí, então, naqueles restos de papel ali, papel reciclável, às vezes ela encontrava um caderno, ela encontrava um livro e ela foi aprendendo sozinha a ler e escrever. Inclusive, alguns cadernos velhos aí que ela foi encontrando, ela arrancava as páginas que já tinha, deixava lá algumas páginas em branco e é lá que ela ia registrando esse diário dela, tá? Registrando esses acontecimentos cotidianos da vida dela. Bom, ou então teve uma parte da vida dela que ela foi empregada doméstica, né? E ela aprendia também, aí continuava com a leitura durante o trabalho, ou então na biblioteca, só para você entender o nível que era, né? Entre 55 e 60, quem é que tinha, qual é essa classe social que tinha uma biblioteca em casa? Então ela também aprendia a ler e escrever no período que ela foi empregada doméstica, ok? Tendo acesso aí às bibliotecas. Preciso dar uma informação aqui bastante importante sobre a nossa autora, ok? Ela tinha 3 filhos, por volta de 1948 ela vai para São Paulo, ela vai residir em São Paulo e é quando ela tem esses 2 empregos, ok? De catadora de lixo e depois, posteriormente, de empregada doméstica, tá bom? Bom, quais são os 3 filhos dela? Cada filho aqui é de um pai e isso é muito importante, a gente toma nota. Ela criou esses filhos sozinha, ela foi quase todo o tempo aí que ela criou esses filhos, ela foi mãe solteira, então tome nota, nós tínhamos o João, nós tínhamos o José e nós tínhamos a Vera Eunice, ok? E como é que começa aí esse diário de uma catadora de lixo, de uma empregada doméstica? Qual a chance, qual a possibilidade disso virar
Um livro publicado e, mais importante ainda do que isso, né? Isso tomar grande notoriedade, isso ter grande disseminação e grande importância, porque lá no comecinho da aula eu falei que o Manuel Bandeira já comentava sobre essa obra, a importância dessa obra e a diferenciação desse livro, ok? Então vamos lá. Bom, aqui vai entrar um jornalista chamado Audálio Dantas. Ele estava lá na comunidade ali do Canindé, estava cobrindo ali um acontecimento, um cotidiano, uma reportagem, era mais um dia de trabalho dele, e ele está lá trabalhando, quando do nada ele escuta aquela discussão, aquela briga acalorada de vizinhos, você entende bem o que eu estou falando, né? Bom, e quando ele escuta esses gritos aí, essa briga, essa discussão acalorada, é mais ou menos um diálogo assim: olha, então, se você não vier aqui fazer isso, eu vou te colocar no meu livro. Então, você imagina que ela ia bater, que ela ia brigar, ia chamar a polícia, ia partir para algo mais violento? Não, o importante para ela, a denúncia que ela faria era denunciar aquela mulher no livro dela, aquela vizinha, o que ela fazia de errado. E aí o Audálio ouviu aquilo, você também ouviu aquilo, e falou: não, peraí, eu preciso entender. Eu preciso entender então. Que livro? Como assim? É uma quebra de paradigma, né? Se você ouve uma discussão ali numa região já muito simples, que carece de muita estrutura, você vai imaginar que dali não vai sair necessariamente algo muito parcimônico, harmonioso, algo muito tranquilo, entendeu? Apenas registrar num livro, você imagina que ele vai sair algo mais violento, né? Mais barulhento, digamos assim, vai sair um estrondo dali. Não. Ele chegou lá e falou: escuta, que é isso daí? Você colocar num livro. Ela falou: é isso mesmo, eu escrevo um livro, eu sou escritora. É isso que você tá ouvindo. Eu escrevo livros. Bom, pasme, ele falou: não, eu preciso entender esse negócio. Do mesmo jeito que você ficou aí agora. Eu preciso entender isso daí. Você pode me mostrar o que são essas obras? Como que funciona isso? E quando ele foi pegar esse material da Carolina, pessoal, tinha mais de 30 livros, tinha mais de 30 cadernos ali, onde ela registrava esse cotidiano dela, exatamente isso. Bom, ele ficou ali extasiado, né? E rapidamente já recolheu tudo aquilo ali para ser publicado, porque era algo, uma quebra de paradigma exatamente, tá? E segura essa temática aí, quebra de paradigma, minoria, que eu já volto nisso. Lá na frente você vai entender isso daí de forma melhor, ok? Bom, o livro foi publicado com a ajuda dele, obviamente, a Audálio teve total importância nisso daqui. Foi vendido para os gringos, traduzido em 2, 3 línguas? Não, traduzido em 13 idiomas. Best-seller. Ué, eu tô gravando esse livro aqui, esse vídeo, em janeiro de 2023, ok? E até ano retrasado, 2021, estava na FUVEST. E vira e mexe, ele cai numa Unesp, Enem trata dele, Unifesp, Mackenzie. Por quê, Kelly? Segura a quebra de paradigma que você já vai me entender, ok? Bom, ela vendeu muito, pessoal. Daí ela conseguiu mudar de vida, ela foi para uma casa de alvenaria, tá? Comprou uma casa, enfim, conseguiu dar uma estrutura melhor para ela e para a família dela, tá? Para os 3 filhos. O próximo livro vai se chamar o quê? Casa de Alvenaria. Ela não escreve diário? É isso aí, é sobre a vida dela. O outro livro vai ser Pedaço de Fome, mas nenhum fez tanto sucesso quanto o Quarto do Despejo, e o sucesso dela foi muito momentâneo. Ela até cantou música. Se você der uma googada aí em algum lugar, com certeza você vai achar. Coloca aí música, autoria e cantoria de Carolina Maria de Jesus, do Quarto do Despejo. Tenho certeza que você vai achar alguma obra dela, tá? Bom, isso foi muito momentâneo. Ela sai da mídia, falece em 1977, aos 62 anos. E tome nota aí. Lembra a filha dela? A Vera Eunice? Todos os filhos dela fizeram faculdade e a Vera Eunice se tornou professora. É aquela ideia, né? O que o pai não consegue ser, ele dá uma estrutura para o filho para que o filho venha a se desenvolver, ok? Então aquilo que ela não conseguiu, a Vera conseguiu. Graças, obviamente, ao diferencial e a toda a estrutura que a mãe pôde proporcionar, ok? Bom, agora vamos, já que eu dei um enredo, agora vamos para análise reflexiva, aqueles pontos que o vestibular vai pedir interpretativo, ok?
Essa visão que a Carolina Maria colocou no livro, a gente pode pensar, né? Ah, é só mais um livro que tem como base os mais desfavorecidos, assim como O Cortiço, assim como Morte e Vida Severina, assim como Grande Sertão Veredas. É só mais um, Kelly. Não, não é só mais um, pessoal. A visão dela era de quem vivia aquilo na pele, sabe? Era de quem sentia toda aquela miséria, aquela pobreza, não só vendo na televisão ou em observação. Ela sentia na falta de fome, no prato sem comida, em levantar e pegar 2, 3 horas de condução, em dormir na casa dos empregadores. Lembra do ponto que eu falei para ti de uma quebra de paradigmas? Vamos entender. A nossa autora aqui, o nosso personagem principal, é uma negra, é uma mulher, é uma mãe solteira, mora numa comunidade, não sabia ler e escrever, aprendeu sozinha, era catadora de lixo, empregada doméstica, e aí você imagina, nossa, sem perspectiva nenhuma, o que levou a nossa Carolina a se diferenciar de qualquer outra mulher que se encaixe nesse estereótipo que eu acabei de te falar? Simplesmente, ela era escritora. Ela era escritora. Ela era das artes. Ela era uma poetisa. Ela se diferenciava porque ela sabia brincar e organizar as palavras de modo que elas convencessem o outro. Ela era uma escritora. Tá aí o paradigma. Quando você escuta toda essa minha historinha, você não vai imaginar que ao invés de ela bater na mulher, ela vai colocar a mulher no livro dela. Que ao invés de ela ir para um outro caminho qualquer, ela fosse escritora. Pessoal, uma observação, tá? Muitos questionam sobre a velocidade, sobre a veracidade desses textos. Falam, não é possível não. Sabe aquele jornalista lá, o Aldório Dantas? Ele modificou muito esse texto. Não é possível que nossa Carolina saiba escrever tudo isso de forma tão rebuscada e que vá tanto para fora. Vamos entender aqui que havia grandes erros de português, algumas palavras escritas como educada, né? Mas também havia outras formas muito rebuscadas, como leito ao invés de cama, arrumar o leito dos patrões ao invés de falar arrumar a cama. Trépido, a água estava trépida, a água da banheira da patroa estava trépida ao invés de morna. Funestas ao invés de fúnebre, do morto, do falecido. Ela usava ora linguagem formal, muito rebuscada, e ora linguagem não era só informal não, era com bastante erro ortográfico. Aí você entende que as palavras que ela lia, as palavras que ela falava no dia a dia, por isso era isso que ela reproduzia na obra dela. Então, Manuel Bandeira, olha só, pessoal, lembra que eu falei de Manuel Bandeira lá atrás? Ele foi um dos que, digamos, identificaram ela, tá? Validaram ela, valorizaram a Carolina. Olhou e falou assim, não, eu que escrevo aqui, eu que conheço um pouco esse pessoal, conheço mesmo que observando, entendo que quem vem com essa linguagem, com esse conhecimento, com essa riqueza de detalhes do cotidiano desse pessoal, com certeza quem conhece. Então esse livro aqui, vamos dar o crédito, esse livro é da Dona Carolina. Não foi o Audálio que merece, digamos, o quesito sobre isso. Não foi o Audálio que alterou isso, não. Essa riqueza toda de detalhes e de cotidiano para nos contextualizar e nos aproximar dessa população pouco ouvida e que pouco vem para o centro de discussão de Carolina. Só o Manuel Bandeira foi quem falou isso. Outras observações sobre esse livro, você ouve bastante falar ali de violência, de miséria, de fome, daquele ambiente bastante hostil, bastante feio, você entende? Que era a comunidade, que era aquele dia a dia, era isso. Não é que ela estava exagerando ou criticando, colocava o que era, entende? Só que não colocava com uma certa apologia à violência. Ela falava, assim, da questão do uso da droga, assim, havia isso, da criminalidade que existia naquela comunidade, mas ela não incentivava. Era uma denúncia, ou então muitas vezes contado como algo do olhar deles ali, que acaba sendo algo normalizado, porque é algo visto todo dia. Não é algo, quando eu digo normal, que é o certo, ok? Que é o bem a se fazer, que é o correto a se fazer. Não, porque era algo repetidamente do cotidiano. Então, no olhar era normal, mas não havia aqui alusão.
Não havia incentivo ao uso de drogas ou criminalização ou qualquer algo do tipo, ok? Então esse também foi uma riqueza e um ponto muito grande, tome nota aí. O diário tem alguns pontos de intervalo, tá, pessoal? Conta 1955, 1958, 1959 e 1960, ok? Então tem intervalos, ela não vai contando isso todo dia, não, tá? Bom, o nome acaba sendo uma metáfora, né? Porque para ela ali, ela entendia e observava que a comunidade era como se fosse um quarto onde você despejava toda a tralha. Então, naquela comunidade, naquela favela, era uma região, era um local onde você agrupava, despejava todas aquelas pessoas que não faziam parte da nata da sociedade, da elite da sociedade, que não estavam no centro da sociedade. Tudo aquilo ali que não era bacana para olhar, vai para as comunidades, ok? Por isso a questão do quarto do despejo. Ponto mais importante da aula eu deixei pro final. Já ouviu falar sobre o mito de Sísifo? Não ouviu falar? É quando ele foi um deus, né, que teve um castigo. O castigo dele era rolar uma pedra dia após dia. Rolar essa pedra dia após dia. Eu não vou entrar aqui na questão do mito, mas eu vou falar porque que isso se enquadra aqui no livro O Quarto de Despejo de Carolina de Maria, porque do primeiro ao último dia do diário dela, o cotidiano dela era a mesma coisa. Não havia, sabe, férias, não havia viagem, não havia um final de semana diferenciado. Ela dormia na casa dos patrões, domingo e segunda era a mesma coisa, terça e sábado era a mesma vivência, era o mesmo cotidiano. Ela não tinha aquela rotina diferenciada com os filhos. Hoje é dia de passear, de levar ao parque, de curtir a família, de simplesmente sentar ao lado, conversar, ouvir a voz e sentir a presença. Não havia isso. Era sempre um cotidiano de forma muito repetida, do primeiro ao último dia do diário. Isso é uma crítica. Isso é uma crítica para o quanto que falta de lazer, de qualidade de vida para esses residentes, para esses moradores das comunidades, das favelas do Brasil, do mundo, ok? Bom, por hoje é isso. Obrigada pela aula, obrigada por você ter ficado até o final. Tenho certeza que já ligou seu radar em algo, tenho certeza que já saiu do papel aí com ele bem preenchido de forma muito rica. Deixa aqui seu comentário, eu quero saber se você já tinha lido essa obra e se veio com um olhar diferenciado, se você nunca tinha lido e a aula aqui te trouxe bastante informação, quero conhecer você um pouquinho melhor. Deixa aqui seu comentário que eu vou fazer questão de ler, tá bom? Obrigada por hoje, até a próxima e vai lá, gabarita essa prova.